Resumo semanal da novela Os 10 Mandamentos, de 3 de abril a 7 de abril de 2023. Os 10 Mandamentos, segunda-feira, 3 de abril. Bina conta para Corá que Joquebede esteve na casa deles. Corá fala que se ela foi até lá para falar sobre Moisés e Arão, ele não quer nem saber e fica preocupado ao escutar a esposa contar que Joquebede não foi até lá para falar sobre Arão e Moisés, não. Conta que ela foi até lá para falar sobre Safira, porque descobriu que ela não teve culpa de nada. Descobriu que o verdadeiro culpado é ele. Corá diz que não quer mais ouvir falar sobre aquele assunto dentro da casa dele. Bina fala que nem adianta ele querer evitar aquele assunto, pois agora ele está em evidência. Conta que Joquebede falou que vai tirar Safira da casa de Senete. Corá fica bastante preocupado e resolve ir falar com Joquebede. A mãe de Moisés se surpreende ao ver Corá na sua porta e pergunta o que é que ele quer. Corá fala que ele foi até lá para se explicar e, na maior cara de pau, fala que está muito arrependido, diz que se arrependeu para sempre e afirma que nunca mais fará nada parecido e em seguida pede para Joquebede compreendê-lo. Fala que ele reconhece que cometeu um grande erro e pergunta se ele não merece uma segunda chance. Joquebede olha fixamente para os olhos de Corá e fala que espera que aquele arrependimento seja sincero. Ele bate no peito e fala que o arrependimento dele é sincero, sim. Joquebede diz que, sendo assim, o melhor é esquecer o que houve, mas avisa que não pretende deixar Safira desamparada. Ela fala que está pensando em abrigá-la. Corá diz para Joquebede que ela não pode fazer aquilo, pois se Safira voltar para a vila, todos vão saber da verdade. Joquebede fala que aquela conversa termina ali naquele mesmo momento. Diz que vai se aconselhar com os seus filhos e depois ela entrará em contato com ele para lhe comunicar o que será decidido. Corá não gosta do que escuta, mas aceita, já que não tem outra saída. Os 10 Mandamentos, terça-feira, 4 de abril. Depois de ficar sabendo que a água da vila continua pura, Ramsés olha para Leila e pergunta como é o nome dela. Fala que sabe que ela é hebreia e pergunta se ela está contente com o que o Deus dos hebreus está fazendo. Leila fica em silêncio nessa hora. Ramsés esbraveja e fala para Leila que fez a ela uma pergunta e quer uma resposta. Nessa hora, Rinotimiri entra no meio da conversa e pede para o irmão não descontar nas pessoas erradas, mas fala que é justificada a irritação que ele está tendo naquele momento. Ramsés dá um sorriso irônico e pede para a irmã se retirar. Corá volta para a casa dele e conta para Bina que ele foi conversar com Joquebede. Conta que ela falou que vai conversar com Moisés e Arão e depois que eles decidirem o que fazer, ela volta a falar com ele. A irmã de Safira fica indignada nessa hora e fala que a mãe de Moisés não deveria se meter no assunto deles. Safira conversa com Miriam e fala que se Joquebede não tivesse ido falar com ela lá na casa de Senete, se eles não tivessem acreditado nela, talvez aconteceria com ela a mesma coisa que aconteceu com a mãe de Baque. Miriam
pede para Safira refletir, fala que Deus está dando uma nova chance a ela. Safira pergunta: e agora? Como será? Fala que mesmo ela não tendo culpa de nada, mesmo não tendo feito nada de errado, ela estava vivendo na casa de Senete, e isso já é o suficiente para ela ficar marcada. Miriam pede para Safira se acalmar. Fala que com o tempo tudo vai se resolver. Joquebede conversa com Moisés e conta detalhadamente tudo que aconteceu com Safira e fala que eles precisam de dar um jeito de ajudá-la. Corá se assusta ao ver Moisés e Arão na sua porta, pois já imagina por que eles estão lá. Mas mesmo assim, pergunta o que eles querem. Moisés diz que eles foram até lá para falar sobre Safira, pois agora ela se encontra sob a proteção deles. Datã escuta a conversa de Moisés e pergunta o que está acontecendo lá. Moisés fala para Datã que pediu para Oséias ir chamá-lo porque o que aconteceu com Safira precisa ser esclarecido. Safira chega junto com Joquebede e olha fixamente para Datã, mas não diz nada nessa hora. Moisés fala que é melhor ir direto ao que interessa, por isso pede para Safira contar o que realmente aconteceu. Datã fica pensativo na hora que escuta Safira falar que Bina sabia o que Corá tentou fazer com ela. Ele pergunta para Bina se é verdade o que ele acabou de ouvir. Bina fica em silêncio. Joquebede diz para Bina que é melhor ela dizer a verdade, pois será melhor para todos. Bina fala que é verdade sim. Nessa hora, Datã se descontrola e parte para cima do marido de Bina, mas acaba não fazendo nada, pois é contido por Oséias e Arão. Corá fica assustado nessa hora e não diz uma só palavra sequer. Os 10 Mandamentos, quarta-feira, 5 de abril. Datã fala para Moisés que o marido de Bina tem que pagar pelo que fez. Moisés diz que concorda com ele, fala que de forma alguma tira a razão dele, mas pede para ele pensar bem no que pretende fazer. Depois de escutar Safira contar que na casa de Senete ela somente dançou, Datã muda de ideia e em vez de partir para cima de Corá, ele o expulsa da casa dele. Corá pergunta e onde ele vai morar. Datã fala que é problema dele e diz que a partir daquele momento ele e Safira serão os novos donos daquela casa. Nessa hora Bina se desespera e pede para Safira deixar ela e os seus filhos continuarem morando lá. Safira decide atender o pedido da irmã e Datã concorda. Algum tempo depois, Moisés vai até o palácio para falar com Ramsés. O rei fala para Moisés que pelo jeito ele não está sentindo sede. Moisés diz que eles estocaram água, mas já está acabando. Ramsés sente tontura e é amparado por Moisés, que pergunta o que está acontecendo e fala para Ramsés que tudo pode voltar ao normal,
diz que só depende dele. Mais uma vez Ramsés fica irritado e mais uma vez manda Moisés sair do seu palácio. Depois de sair do palácio, mesmo diante da recusa de Ramsés, Moisés pede para Deus trazer a água de volta para o Egito novamente. E assim que ele olha para o rio Nilo, ele percebe que tudo voltou ao normal e por isso olha para o alto e diz: Obrigado, Senhor. Os 10 Mandamentos, quinta-feira, 6 de abril. Judite conversa com Ana e fala que ela não consegue parar de pensar na conversa que elas tiveram no dia anterior. Diz que se realmente os hebreus conseguirem sair do Egito, eles nunca aceitarão Apuque e Jairo. Ana fala para a mãe que, na opinião dela, serão Apuque e Jairo que não vão querer ir com elas, mesmo com a permissão dos hebreus. Moisés fala para Arão que chegou a hora de mais uma vez Ramsés conhecer o tamanho do poder do Deus dos hebreus. Fala para o irmão apontar o seu cajado para o rio Nilo. E logo depois de Arão fazer o que Moisés falou, uma enorme quantidade de rãs começam a sair do rio. Os 10 Mandamentos. Sexta-feira, 7 de abril, no palácio, Ramsés fica irritado com a presença de tantas rãs e fala que exige saber por que aquelas rãs estão lá. Caleb pergunta para Moisés qual será o próximo passo. Moisés fala que eles vão ter que aguardar, pois dessa vez será Ramsés que pedirá a presença dele no palácio. E logo depois de dizer essas palavras, Baquemute bate na porta e fala para Moisés que Ramsés quer falar com ele e o irmão dele. Algum tempo depois, Ramsés diz para Moisés que permitirá que o povo dele vá ao deserto, assim que o Deus dele fizer aquelas rãs voltarem para o lugar de onde saíram. Em outras palavras, Ramsés pede a ajuda de Deus. Moisés faz o que Ramsés pede. As rãs vão embora, mas o rei não cumpre com a sua palavra. Para você que assistiu até aqui, muito obrigado. Deixe ali nos comentários. Assisti tudo e até o próximo vídeo.